Vem que é bom! Prepare-se para se apaixonar. Os ovos trufados Tiquinho estão de volta. E tem novidade na família. O sabor paçoca chegou para conquistar os corações. Experimente também o cremoso ao leite, o delicioso coco, o irresistível Romeu e Julieta, o apaixonante morango, o de avelã com Nutella de verdade, o marcante maracujá, o tentador floresta negra e o sofisticado pistache, por apenas R$ 59,00 cada. As lojas Tiquinho estão com horário especial de Páscoa. Siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Na Auron Ambientes Planejados, acreditamos que cada canto da sua casa deve ecoar a riqueza da sua vida, suas viagens, suas alegrias e seus sonhos. Mergulhe conosco na arte de criar espaços que não são apenas esteticamente agradáveis, mas que também carregam em si memórias, significados e personalidade. Descubra como transformamos ideias em realidades tangíveis que amplificam a essência de quem você é. Rua Major José Inácio 2941 em São Carlos. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Projeto Ambientar. Transformamos os seus sonhos em realidade, criando espaços que contam histórias. Cada detalhe é pensado para surpreender, cada ambiente criado para encantar, o seu sonho em ambientação, realizado com perfeição. Projeto Ambientar, transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil, diz muito sobre você. Vem que é bom! Jornal da TV Onix. Oferecimento. Seja a Cisc e amplie seus negócios. A Cisc, parceira do empresário, amiga do consumidor. Projeto Ambientar, transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil, diz muito sobre você. Cuidar Saúde, cuidando de vidas todos os dias. Sexta-feira da Paixão. Nesta edição do Jornal da TV Onix, você vai ver uma entrevista exclusiva com o Padre Rubens, da Comunicação da Diocese de São Carlos. O padre faz uma reflexão entre a morte de Cristo e a campanha da fraternidade, que neste ano ressalta a importância de cuidarmos do mundo que Deus deixou. E você vai ver também: volume de chuvas em São Carlos pode ser até 40% menor nos próximos meses em relação a anos anteriores. São Carlos Futebol Clube estreia na Bezinha amanhã, jogando em Guarulhos. No Jornal da TV Onix desta sexta-feira, 18 de abril, que começa agora. Olá! O outono começou dia 20 de março e a nova estação não será tão chuvosa. É o que prevêem os meteorologistas. De acordo com institutos como o INPE e o INMET, o volume de chuvas previstos para São Carlos entre abril e junho deve chegar a 140 milímetros, sendo 60 milímetros em abril, 50 milímetros em maio e 30 milímetros em junho. A média histórica de chuvas neste período é de 224 milímetros, o que significa que poderemos ter um nível de chuvas entre 30% a 40% abaixo disso. O agrônomo e pesquisador da Embrapa Pecuária Sudeste, José Ricardo Pesopani, explica que São Carlos produz, além de cana-de-açúcar, soja, milho, café, laranja, limão, frutas, além de também manter pecuária de gado de leite e gado de corte.
Todas essas culturas sofrem. Segundo ele, a exceção é a cana, que não enfrenta tantos problemas. Este outono de poucas chuvas, segundo Pesopani, pode apresentar muitos problemas para a produção agropecuária. Ele comentou que estamos num período de historicamente chove menos. Nesses próximos 3 meses, não há previsão de chuvas acima da média. Isso prejudica várias culturas, como a soja e o milho. A falta de água acarreta em problemas para a produção de legumes, verduras, frutas, cereais, etc. E veja agora como fica a previsão do tempo para o fim de semana prolongado em São Carlos. Confira agora como fica a previsão do tempo para São Carlos neste final de semana. Hoje, sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. À noite, muitas nuvens, mas não chove. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. Amanhã, sábado, sol com algumas nuvens, possibilidade de chuva rápida durante o dia e a noite. Mínima de 18 e máxima de 26 graus. Domingo, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de céu nublado. À noite, poucas nuvens. Mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em virtude dos feriados de hoje e do dia de Tiradentes na segunda-feira, as unidades básicas de saúde de São Carlos, unidades de saúde da família, retornam ao atendimento na terça-feira às 7 horas da manhã. As farmácias das unidades de saúde da Vila Isabel, Santa Felícia, Vila São José e Cidade Iraci, além da farmácia de alto custo, também retornam ao atendimento na terça-feira. Mesma coisa para as unidades de atendimento ao usuário do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAAI, para atendimento presencial. Nesse período, os usuários poderão utilizar o serviço de atendimento por meio do telefone 0800 300 1520 para atendimentos de urgência com relação a redes de água e esgoto. A Casa do Trabalhador e o PROCON também só reabrem terça-feira. Restaurantes populares no São Carlos 8, Cidade Iraci, Antenor Garcia e Santa Felícia não abrem hoje e nem na segunda-feira. Retornam atendimento apenas na terça-feira. Já o mercado municipal, assim como o comércio, fecha hoje e abre na segunda-feira, das 9 à 1 da tarde. O comércio também abre amanhã, sábado, das 9 da manhã até a 1 hora da tarde. O Parque Ecológico Dr. Antônio Teixeira Viana, na Estrada Municipal Guilherme Escatena, só não abre para visitação pública na segunda-feira. Nos demais dias, permanece aberto. O horário para visitação gratuita é de 8 da manhã até as 4h30 da tarde. A Guarda Municipal, assim como o Conselho Tutelar e a Defesa Civil, podem ser acionados pelo telefone 153. A coleta domiciliar de lixo funcionará normalmente conforme os novos horários já divulgados. Agora esporte, o São Carlos Futebol Clube estreia amanhã na Bezinha, às 3 da tarde. Enfrenta o Flamengo em Guarulhos. O São Carlos está no grupo 2, ao lado do próprio Flamengo, do Guarulhos, do Independente de Limeira e do Batatais. Os 2 primeiros se classificam para a próxima fase. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, uma conversa com o Padre Rubens, da comunicação da Diocese de São Carlos. Ele fala sobre a Sexta-feira da Paixão e a conexão com a campanha da fraternidade. Voltamos já. Prepare-se para se apaixonar. Os ovos trufados Tiquinho estão de volta e tem novidade na família. O sabor paçoca chegou para conquistar os corações. Experimente também o cremoso ao leite, o delicioso coco, o irresistível Romeu e Julieta, o apaixonante morango, o de avelã com Nutella de verdade, o marcante maracujá, o tentador floresta negra e o sofisticado pistache, por apenas R$ 59,00 cada.
As lojas Tiquinho estão com horário especial de Páscoa. Siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades. Na Auron Ambientes Planejados, acreditamos que cada canto da sua casa deve ecoar a riqueza da sua vida, suas viagens, suas alegrias e seus sonhos. Mergulhe conosco na arte de criar espaços que não são apenas esteticamente agradáveis, mas que também carregam em si memórias, significados e personalidade. Descubra como transformamos ideias em realidades tangíveis que amplificam a essência de quem você é. Rua Major José Inácio 2941 em São Carlos. A Pitty Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitty Contabilidade. 3371-2022. Projeto Ambientar. Transformamos os seus sonhos em realidade, criando espaços que contam histórias. Cada detalhe é pensado para surpreender, cada ambiente criado para encantar, o seu sonho em ambientação, realizado com perfeição. Projeto Ambientar, transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil, diz muito sobre você. Vem que é bom! Abril é o mês de aniversário do maior e melhor outlet de móveis e decoração de toda a região. Outlet Cia Decor, toda a loja com 40% de desconto à vista ou em até 12 parcelas sem juros com o primeiro pagamento para julho de 2025. Em toda a compra, brindes em objetos decorativos. Mês de aniversário do Outlet Cia Decor. Quem ganha o presente é você. Visite-nos. Avenida Getúlio Vargas, número 900, em São Carlos. Vem que é bom! Voltamos com o Jornal da TV Onix, especial desta Sexta-feira da Paixão, e exatamente sobre isso que nós vamos falar agora. Nós estamos recebendo a visita do Padre Rubens, que é o diretor da comunicação da Diocese de São Carlos, e vem falar sobre o significado dessa Sexta-feira Santa, também do ponto de vista histórico, mas além disso, do ponto de vista espiritual e de tudo o que ela significa, tem significado através dos tempos. Padre Rubens, boa tarde, obrigado por sua participação aqui no Jornal da TV Onix. Eu vou fazer já a primeira pergunta, me baseando na campanha da fraternidade deste ano da Igreja Católica, né? O tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema Deus viu que tudo era muito bom. A Igreja também está preocupada com ecologia, Padre Rubens? Boa tarde. Boa tarde, Ney. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Onix. Ney, a campanha da fraternidade, ela é um gesto concreto da Quaresma, que nasceu em 1964, sempre abordando um tema muito relevante para a sociedade brasileira. Então é uma campanha de grande valor para a nossa igreja e também para a sociedade. Sobre o tema desse ano, a ecologia integral, diferentemente do que as pessoas pensam, né, a ecologia integral ela aborda todas as áreas que estão inseridos os seres humanos, o homem e a mulher. Então, quando a gente fala de ecologia integral, a gente fala de saúde, a gente fala de economia, a gente fala de preservação, a gente fala de tudo aquilo que está à nossa volta, né? E o lema da campanha nos lembra disso. Deus criou tudo o que existe, viu que tudo era muito bom. Por que nós estamos destruindo? Por que as coisas estão tão desorganizadas, né? Qual é o nosso papel, o nosso compromisso com aquilo que vem de Deus? Até mesmo as coisas criadas são presentes de Deus. Porque tudo que existe, tudo que o ser humano pôde criar neste mundo, foi inspirado por Deus, né? Foi conduzido por Deus, através da sabedoria, do conhecimento, das ciências, tudo vem de Deus. Então por que nós estamos nos afastando tanto daquilo que Ele criou, estamos nos afastando tanto daquilo que Ele fez com tanto amor? Por que estamos destruindo, né? A Igreja tem uma resposta para essa pergunta, Padre? Na verdade, a gente reflete muito sobre a falta de comprometimento, né? Por exemplo, a questão ambiental, para não fugirmos muito da questão da ecologia, né? A questão ambiental. Hoje a gente vive um calor que não é normal e estamos chamando de um novo normal,
por outro lado, em algumas regiões, chuvas que quando vêm destroem tudo, né? Por que as coisas estão assim? Exatamente porque em algum momento da história nós deixamos de nos comprometer, deixamos de cuidar, fizemos de qualquer forma, abusamos daquilo que de fato recebemos de Deus e as coisas descontrolaram. Então a grande resposta é o descomprometimento, né? A falta de cuidado, a falta de carinho, de amor por aquilo, pelo lugar em que nós estamos, né? Por essa, como diz o Papa Francisco, por essa casa comum que é o mundo. E essa falta de carinho, de cuidado, ela pode ser atribuída a um afastamento da fé pelas pessoas, padre? Pode, porque as pessoas, quando elas têm intimidade com Deus, Ney, consequentemente, elas têm um cuidado maior com as coisas e com as pessoas. Essa falta de Deus e esse distanciamento, esse esfriamento que a gente sente nas relações das pessoas com Deus, até diante de inúmeras crises que existem aí no mundo, elas acabam tendo como consequência essas ações, né? Agora, o mínimo, né, o pouco que a gente pode fazer, seja na nossa casa, na nossa comunidade, na nossa família, isso já ajuda muito, muito, né? E quando nós temos esse conhecimento, essa consciência, né, de que Deus está conosco, a gente quer preservar, a gente quer cuidar, a gente quer ter boas relações, né? A gente não quer guerra, a gente quer paz, a gente não quer desunião, a gente quer amor. Então a gente pode de fato atribuir isso à falta de Deus. Diante de tantos conflitos que a gente tem vivido no mundo atualmente, não é, padre? Uns em maiores proporções, outros em menores proporções, mas são conflitos que nos incomodam, né? A gente tem perda de vidas, a gente tem destruição do ambiente urbano, mas também da natureza em muitos pontos. E a gente tem notado que o Papa Francisco está muito preocupado com isso. É uma preocupação da igreja inteira. E o que fazer, padre? Sim. Olha, o Papa Francisco, desde que ele assumiu seu pontificado, ele fala muito, muito mesmo, sobre as relações humanas e o cuidado com o mundo, né? Prova disso são as encíclicas que ele escreveu, né? A Fratelli Tutti fala sobre essas relações, a Laudato Si e a Laudato Deum fala sobre a relação com o mundo, né? Então, a gente percebe que a igreja, porque a voz do Papa é a voz da igreja, né? Ela precisa se posicionar. E assim como aconteceu lá no Antigo Testamento e também no tempo de Jesus, nós precisamos ser os profetas do dia de hoje para poder alertar, abrir os olhos das pessoas, né? Conscientizar o mundo de tudo que está acontecendo. A gente não pode passar por esse mundo alheio a todas as situações, e porque não acontece no ambiente onde eu vivo, então quer dizer que eu não tenho nada com isso. Não, nós temos muito, muito a ver com essas coisas, e o pouco que nós podemos fazer, às vezes uma mudança de atitude, e aí está o sentido da conversão do tempo da Quaresma, né? Uma conversão verdadeira me leva a ter novas atitudes, e o pouco que eu posso fazer vai mudando o mundo, né? O muito que constitui esse mundo. A campanha da fraternidade que nós citamos no começo, ela segue o ano inteiro, né? Mas nesse período da Quaresma que está se findando hoje, né? Ou no domingo de Páscoa, padre? A campanha da fraternidade, Ney, é assim. Ela surgiu lá no Nordeste com uma ação paroquial, onde o padre, percebendo ali a necessidade das pessoas, propôs uma campanha durante a Quaresma. E ali naquela situação era uma arrecadação de alimentos para que fosse partilhado na Páscoa. Vendo o resultado dessa campanha e o bem que ela fez para aquela comunidade, a igreja assumiu essa campanha em nível nacional. E a campanha ela tem o seu lançamento sempre na quarta-feira de cinzas, junto com a Quaresma. Ao longo do tempo quaresmal, nós somos convidados a fazer reflexões, orações, mas sobretudo a conscientização sobre o tema. Por isso a campanha enriquece muito aqueles que participam, né? Porque a cada ano é um tema diferente, então a gente é conscientizado sobre o tema. No Domingo de Ramos acontece a coleta da solidariedade, que é uma coleta nacional, e aí desta coleta 60% fica para a diocese, 40% vai para o setor de campanhas no nacional da CNBB, para incentivar, patrocinar projetos que tenham a ver com o tema da campanha, né?
Muito se falou sobre isso, algumas pessoas até por falta de conhecimento criticam a campanha, mas a campanha é muito transparente. Está lá no site da CNBB, existe lá uma relação de projetos que foram contemplados no ano passado. Assim que terminar o tempo da Páscoa, também vai abrir o edital para os novos projetos desse ano. Então, sempre muito transparente, né? Projetos que visem aí a conscientização, projetos que tragam soluções, mesmo que locais, para algum problema relacionado com o tema da campanha. Mas a campanha, ela segue o resto do ano, né? Então, a cada momento forte da igreja, o tema volta, a gente pode refletir. O que é interessante esse ano, Onei, é que a campanha, além de tudo, ela aborda duas coisas muito interessantes. Primeiro, os 800 anos do Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis, que a igreja está celebrando, e aí a campanha assumiu também essa alegria de olhar para a criação e dizer: louvado seja, Senhor, por tudo que existe. E também, dentro desse ano jubilar, né, que nós estamos celebrando 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo, o concílio de Nicéia, que faz 1700 anos, o concílio que estabeleceu de uma vez por todas, né, diante de algumas heresias, que Jesus é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então, todas essas realidades foram contempladas pela campanha. Olhar para a criação, olhar para tudo que veio de Deus e olhar para Jesus Cristo e perceber nele o Deus e o homem encarnado, né, que veio ao mundo para nos salvar. A igreja tem tempos, não é, padre? O tempo da Páscoa, o tempo do Natal, que é o Renascimento, né? São ciclos que a igreja cumpre ao longo do ano gregoriano. Para essa data especificamente, que é a morte de Jesus Cristo, né? O que é que nós podemos refletir? O que é que a igreja chama a gente para refletir especificamente nessa Sexta-feira Santa? Ney, a Sexta-feira Santa ela precisa ser um tempo de esperança, né? Quando nós olhamos para a cruz de Jesus, nós precisamos contemplar também as nossas cruzes. São muitas na vida do nosso povo, muitas. Então, quando a gente celebra, por exemplo, nessa sexta-feira, lá na celebração, ouvimos a paixão do Senhor, nós somos convidados a olhar para aquele texto do Evangelho e perceber que muitos personagens que ali aparecem, também aparecem na nossa vida, aparecem nos nossos sentimentos, né? Eu dizia no final de semana passado, né, no domingo de Ramos, lá na minha comunidade, que nós trazemos dentro de nós um pouquinho de tudo aquilo que nós lemos na narrativa da paixão. Temos lá aquele povo que grita crucifica-o, né? Que na semana passada cantava Hosana ao filho de Davi, esse é o nosso rei, bendito que vem em nome do Senhor. Então, nós temos também essas contradições às vezes, inclusive com a nossa relação com Deus, né? Em alguns momentos nós o exaltamos e temos aquele fervor, em outros momentos parece que a gente está numa crise, numa aridez e parece que a gente quer abandonar. Ao mesmo tempo, nós temos ali um pouco de Herodes e de Pilatos que não querem se comprometer muito com a situação, eu quero lavar as mãos, eu não tenho nada com isso, né? E aí ligo com a questão da campanha da fraternidade, né? Tantas situações nós vivemos no mundo e estamos ali não querendo nos comprometer. Temos lá Herodes e Pilatos. Às vezes temos lá dentro de nós sentimentos como aqueles, relações como aquela dos soldados, né? Que cumprem ordens, ou seja, que cegamente fazem o que foram mandados fazer, mas não são capazes de refletir sobre a situação, né? Olha tamanha dor que tem ali na paixão de Cristo, e às vezes nós causamos dores e cegamente, não, nós temos que fazer o nosso papel, nós temos que cumprir, porque mandaram fazer assim. Então nós temos em cada um de nós um pouco daquilo que nós vivemos no relato da paixão de Jesus. Mas, sobretudo, esse dia precisa ser de esperança, porque Jesus não parou na cruz. E assim também na nossa vida, as nossas crises, os nossos problemas, enfim, não param também nas nossas cruzes, precisam ressuscitar. Então, se aumentarmos a nossa fé em Jesus, nós aprendemos também a superar as nossas cruzes. E temos, então, tantos outros sentimentos, como o de Maria, que ficou ali ao lado da cruz, o de João, que também ficou ao lado da cruz com confiança, mesmo quando todos olhavam, né, e viam naquele Cristo crucificado um derrotado, eles permaneceram firmes, porque a promessa era a vitória, né? Então, a gente é convidado a fazer um pouco dessa experiência. E isso em qualquer setor da nossa vida, padre? Sim, na família, no sim. trabalho, no dia a dia? Se nós não confiarmos que Deus é aquele que tudo pode,
a gente olha para situações e também vamos nos achar uns derrotados, né? É muito fácil. O mundo, na verdade, hoje ele prolifera essa ideia de que nós não somos capazes, que nós somos vencidos e tantas outras coisas. A partir do momento que a nossa fé está fortalecida, eu olho para uma situação e por pior que ela seja, por mais terrível que seja, veja, Maria olhando Jesus no alto da cruz morto, para uma mãe isso deve ser terrível, né? Ter o corpo do seu filho ali pendurado como se fosse um troféu, né? Mas ela permanece ali não sem dores, mas com confiança. E essa é a dinâmica da vida de fé, né? O Senhor, ele não nos promete tirar as situações ou tirar as nossas dores, mas nos ensina a lidar com isso. Essa é a grande dinâmica. Padre Rubens, hoje é sexta-feira da Paixão, mas daqui 2 dias nós temos a Páscoa, que simboliza um renascimento, né? A Jesus ressuscitado, Jesus retomando o seu papel, né, de filho do homem, de filho de Deus, e tentando conduzir os caminhos da humanidade, né, do ser humano. Esse deve ser o pensamento também de todos para essa Páscoa? Depois da gente fazer um caminho quaresmal, onde a gente refletiu sobre tantas coisas, né? O ano litúrgico, ele nos levou ao longo dessa quaresma com tantos evangelhos fortes, né? O filho pródigo, a pecadora e tantas outras coisas, nos leva a fazer uma análise da nossa vida e decidirmos chegar à Páscoa diferente. Isso é ressurreição. Olhando para Jesus, que sai do sepulcro, né? Que está vitorioso, eu também preciso decidir a minha vida. Preciso sair de tantos sepulcros que eu ainda estou para estar ressuscitado com o Cristo. E a Páscoa, ela tem esse sentido. Não deve ser um dia diferente, deve ser uma vida diferente, vida nova em Cristo. São ações que vão perdurar pela nossa vida inteira. Eu sempre digo que a quaresma é um exercício que a gente tem que aprender e que ela não deve acabar ali no 40º dia. Ela precisa continuar. Os 40 dias a gente só vai treinando a partir da Páscoa, então tem que fazer parte da nossa vida. E veja como o tema e o lema da campanha da fraternidade são atuais nesse sentido, sim, né? Sim. Se a gente não aprender a lidar com o nosso meio ambiente, a gente pode ter consequências sérias, né, Padre? Exato. E aí, tantas crises que a gente tem vivido, Ney, desde a guerra até crises econômicas, se dão à nossa falta de cuidado, a nossa falta de preservação, a nossa falta de amor, de carinho, de compaixão, de misericórdia para com as pessoas, com as coisas, impacta em tudo, né? Então, pequenas ações que podem ter um grande resultado. Que mensagem você deixaria nessa sexta-feira da Paixão para todos que estão acompanhando aqui a TV Ônix, Padre Rubens? A grande mensagem dessa Páscoa é a esperança. Nós estamos vivendo esse ano jubilar. O Papa Francisco nos convida a ser peregrinos de esperança. Não é peregrinos da esperança, é peregrinos de esperança. Que tem esperança. Que tem esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança deve ser o Cristo. A nossa esperança é uma vida nova em Cristo. A nossa esperança é que a nossa vida não vai terminar numa lápide fria de um cemitério, mas que a promessa do Senhor vai se cumprir. Por isso nos esforçamos, por isso vivemos essa vida com alegria, com fé. Por isso nós caminhamos nesta vida buscando cada vez mais sermos homens e mulheres melhores, porque nós queremos chegar na nossa meta, que é o céu. Essa é a grande esperança. Então que essa Páscoa seja a Páscoa da esperança e nos leve então a assumirmos uma vida nova para sermos recompensados na eternidade. Padre Rubens, da Comunicação da Diocese de São Carlos, muito obrigado por sua participação, por essa mensagem, em especial para os nossos telespectadores. Eu que agradeço, Ney. Desejo uma feliz Páscoa a você e todos aqueles que nos acompanham pela TV Ônix. Para todos nós. Muito obrigado, viu, Padre? Deus abençoe. O Jornal da TV Ônix fica por aqui. A gente volta na segunda-feira, ao meio-dia, com uma entrevista especial com o prefeito Neto Donato. Boa tarde para você, excelente sexta-feira da Paixão, grande Páscoa para todos e até segunda-feira. Jornal da TV Ônix. Oferecimento. Seja a CISC e amplie seus negócios. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Projeto Ambientar.
Transforme os seus sonhos em realidade. Casa Brasil diz muito sobre você. Cuidar saúde, cuidando de vidas todos os dias.